Olá, pessoal, pessoas lindas. Vamos se achegando que a gente vai ter um ao vivo assim bárbaro, porque o nosso convidado é um convidado super especial. Eu quero que vocês digam aqui para mim, por gentileza, se vocês estão me escutando bem e se o visual tá bom. Se vocês estão me vendo e se vocês estão escutando bem. Tá? Coloca aqui para mim, por gentileza. Oi, povo lindo, maravilhoso. Coloca aqui se tá legal. Para a gente começar esse ao vivo, eu sempre dou aquela testada com a audiência para ver se o som tá bom mesmo e se vocês estão me vendo bem, tá? Vou pedir também para vocês colocarem um monte de coração aqui. Por quê? Porque muita gente sabe, mas muita gente ainda não sabe que quanto mais coração a gente colocar aqui, mais a internet, né, o Instagram entende que essa live, esse ao vivo tá arrebentando, né? Então ele espalha para mais pessoas quando ele percebe que tem um monte de coração aqui. Então vou pedir para vocês dispararem mesmo, para a gente poder ter uma boa visibilidade, tá? E aí, como vocês sabem, eu vou fazer uma introdução desse nosso ao vivo de hoje, que vale muito a pena, então convidem aí as pessoas. Por quê? Porque nós vamos falar sobre a natureza, a força dos 4 elementos da natureza. A natureza é muito mais do que apenas belas paisagens. Ela tem o poder de fazer vibrar a nossa alma, não só pela beleza, mas pela energia e pela sua importância em nossa existência. A natureza é fonte de toda a vida aqui na Terra. É a energia viva e pulsante que nos alimenta e nos preenche de forma plena. Uma forte conexão nos mantém profundamente ligados. Nós somos parte dela e ela é parte de nós. E essa não é somente uma forma poética de falar sobre tal conexão. A ligação é real, gente. Nós estamos falando aqui, nessa live, sobre ciência. Os 4 elementos principais que compõem a natureza também nos compõem. Você sabia disso? A água, a terra, o fogo e o ar, que estão nela também e estão em nós. Quem une os 4 elementos é o éter, mas aí a gente vai falar numa outra oportunidade. Quando tomamos consciência de quão profunda é essa realidade, olhamos a natureza com outros olhos e entendemos que ela mexe tanto com os nossos sentimentos. Quando olhamos a natureza, por exemplo, água, são tantas as formas de água que nós encontramos na natureza. Água parada, água de mina, as águas das cataratas do Iguaçu, você já imaginou? Água do mar, água de rio, água de geleira, água de rio turbulento e aí por aí vai. Vocês já pararam para pensar que nós somos compostos por mais de 70% de água? E que além disso ficamos 9 meses mergulhados em água enquanto estamos em formação dentro da barriga de nossas mães? Sabendo que somos feitos dos mesmos elementos e os mesmos elementos entre natureza e nós, fica evidente que somos frutos do mesmo Criador.
Então, já que os 4 elementos são tão importantes, vamos conhecer um pouco sobre eles. Ao conhecer os 4 elementos da natureza e suas características, conseguimos entender melhor nosso próprio corpo e, principalmente, as nossas atitudes. Tudo isso está no todo, e é verdadeiro dizer que o todo está em tudo. E para aqueles que entendem esta verdade, surgem grandes possibilidades de aprendizado. Absolutamente nada está em repouso. Tudo se move, tudo está vibrando. Quando falo tudo, é tudo mesmo. Nós, as coisas, a natureza. E eu volto a dizer para vocês, pessoas lindas, nós somos parte da natureza e a natureza é parte de nós. Não tem como escapar. E carregamos dentro do nosso corpo os 4 elementos da natureza. Somos frutos do mesmo Criador. E agora nós vamos chamar esse convidado super especial, que eu agradeço de coração ele ter aceito o meu convite, e eu tenho certeza que é um privilégio enorme, muito grande para todos nós, para mim e para vocês. E todas as vezes que eu faço um ao vivo, e eu tento fazer um ao vivo 2 vezes por semana, e para quem ainda não me conhece, eu sou Cris Menberg, eu sempre busco pessoas interessantes, pessoas que entendem daquilo que a gente vai falar. E como não poderia ser, esse nosso convidado é muito especial. Edilson, vocês estão me escutando? Deu um break aqui, internet. Edilson Fermínio, mestre espiritualista, médium, numerólogo, comunicador e um estudioso da espiritualidade, tendo como base a ciência. Ele tem uma frase que resume o nosso encontro hoje. Esse nosso convidado especial, Edilson Fermínio, ele diz: observando a natureza, encontraremos as mais diversas sabedorias. E é por isso que eu convido esta pessoa incrível a fazer parte desse nosso ao vivo. Cadê este nosso convidado que eu não estou achando aqui o convite dele? Cadê você? Pessoal, vocês encontraram aqui meu convidado? Eu não estou achando o convite dele, mas eu vou achar. Pede para entrar novamente, por gentileza. Pede para entrar. Faz o convite para entrar aqui na live. Para a gente poder conversar, eu preciso que você peça para entrar. Aqui, olha. Preciso que você me peça para entrar, por gentileza, Aline. Opa, que delícia! Olha, eu não vou conseguir, eu não estou te escutando. Tá me ouvindo agora, Cris? Agora sim, agora eu estou escutando bem. Eu não vou conseguir não pedir sua bênção, vou ter que pedir. Eu disse que eu não ia pedir, mas eu preciso pedir. Olha, muito obrigada, é um prazer enorme para todos nós tê-lo aqui nesse momento, participando desse ao vivo com todo esse povo que está presente. E como eu fiz a apresentação com meu coração bem caloroso de poder recebê-lo assim com todo o meu carinho mesmo, eu gostaria de conversar com você sobre esses 4 elementos da natureza, o fogo, a terra, a água e o ar.
O que você tem para nos ensinar? Tá bom, Cris, boa tarde para você, para os seus seguidores, para todos que estão nos assistindo. Você colocou muito ênfase aí, minha filha. Me senti honrado, lisonjeado aí com tudo isso, essas homenagens. Mas é muito gratificante poder, primeiro, poder ter você mediando tudo isso, com o seu trabalho, com a sua busca, com os seus esclarecimentos. Você vai garimpando informações e coisas tão boas para gente. E poder te ouvir, poder ver o seu trabalho, a sua dedicação nesse meio da espiritualidade, é gratificante. Então eu sou uma das pessoas que gosta de apoiar gente que tem essa libido, né? Essa vontade de querer mostrar as coisas, descobrir, passar, interagir, reunir pessoas. E o que mais me fascina é essa sua energia, né, filha? Cheia de vida. E é o que está faltando hoje em dia, né? Pessoa cheia de vida, motivação, para poder mostrar esse mundo criado que está aí, que a gente quase não conhece, né? Então, eu fico feliz, obrigado pelo convite, e poder estar aqui é uma honra com você, viu? Então, vamos conversar um pouquinho sobre a minha apresentação, e eu não fui nada, eu fui super verdadeira, porque o senhor é um especialista, o senhor é um estudioso, o senhor vai a fundo também nas questões. E quando a gente está falando desses 4 elementos da natureza, o senhor tem essa profundidade para passar aqui para todas essas pessoas que estão nos escutando. Qual é a relação desses 4 elementos, como eu falei, com o nosso dia a dia, com a nossa energia e com as nossas atitudes? Porque nós Sim. carregamos essas energias. Ao longo desses anos, Cris, de observação, né? Porque natureza a gente estuda através da observação, porque é uma escrita que está ali, e aí a gente tem que se transportar, uma sensibilidade aflorada, se neutralizar muito nas questões racionais, que a gente tem muitas questões de raciocínio, mas tentar se aprofundar mesmo de alma. E aí a natureza parece que conversa com a gente. Então são alguns anos, algumas décadas aí de observação, de estudo, e ciência também, né, nessa área. Mas a natureza é fantástica, né? Falando dos 4 elementos, por exemplo, né, não existiria vida, né? Não existiria o planeta sem esses 4 elementos, que são a composição básica da vida interplanetária do nosso sistema. E é muito engraçado, porque a gente vê a natureza, que ainda, menos um pouco, selvagem do que era antes. Mas a natureza é força bruta. De vez em quando a gente vê aí uns furacões, né? Uns vulcões em erupção, uns tsunamis, uns maremotos, aí a gente fica todo mundo assustado, todo mundo se assusta. E, na verdade, o planeta foi muito mais selvagem, né, em outras épocas. Mas é tão primordial os elementos, e, ao mesmo tempo, existe uma inteligência que é magnânima. Não tem como mensurar a inteligência do poder da criação. Porque você vê que os 4 elementos eles só podem compor a vida e a matéria se um estiver contido no outro. E quando eles se afastam desse procedimento, e aí que nós vemos as catástrofes naturais, quando se distanciam ou quando se aproximam. Então você vê quando o fogo se aproxima muito da terra, a gente tem aí terremotos, quando o ar se aproxima muito do elemental fogo. Não é muito que eu digo assim, não é coisas absurdas, não. Alguns centímetros. Isso baseado
o quadrante da linha do Equador, né, que é o eixo central de estudo do eixo do planeta. Então parte mais um pouquinho para um lado, mais um pouquinho para o outro, os deslocamentos das placas tectônicas que geram o, a incidência solar, enfim, os elementos, eles vão se organizando, o planeta é muito inteligente. Então ele vai se organizando, o ser humano vai destruindo, ele vai se adaptando, até porque o planeta é anos-luz mais evoluído do que nós, humanos. E essa inteligência divina é que é fascinante. Então a gente vê, quando você vê a natureza se explodindo, aí ela está se reorganizando. O efeito do homem, né? Devastação, predatório, efeito predatório, a falta de inteligência do homem, de lidar com o meio ambiente. Enfim, a gente ainda está muito distante de entender essa magia divina que rege esse sistema. Então a gente está confrontando ainda, mas quando a gente percebe a importância do elemental fogo, por exemplo, né? Lá atrás, Cris, lá atrás, o homem só partiu para a evolução, não é? Depois que descobriu o fogo. O primata, né? O neandertal, o homem das cavernas. A partir do momento que ele foi desenvolvendo essa energia do fogo, aprendendo com o fogo, então surgiu os nossos primeiros vestígios de civilização, deixamos de ser mais selvagem, menos animal, passamos a ser mais racional com o contato do primeiro elemento. Quando a carne, né, não era digerida crua, passamos a utilizar o fogo para nos aquecer, né, e para cozimento. Então até a nossa aparência foi melhorando, porque a gente tinha muito dente para comer carne crua. Por isso, é interessante. E quando a gente fala dos 4 elementos, tem muita gente que não imagina que, por isso que eu dei muito o exemplo da água, né, que foi a forma mais fácil que eu achei dentro desses 4 elementos para a pessoa entender que cada água é uma água, cada água carrega a sua energia, a sua composição. Tem muita gente que não entende isso, não consegue ver. Eu gostaria que as pessoas enxergassem mais as diferenças das águas, as diferenças do fogo, da terra e do ar. Existe características para cada elemento desse? Existe. A água, por exemplo, parte muito das questões ligadas. A água da fonte, por exemplo. Ela nasce lá na fonte. Depois, ela ganha força, vai pelos rios. Depois, deságua no mar. E depois, evapora. Então, na escola, a gente sempre estuda isso, né? A água no seu estado gasoso. Quem estudou um pouquinho de biologia, mas todas as escolas, né, ensinavam. É um conhecimento que a gente tem do H2O, da forma com que a água ganha energia. Mas é muito interessante saber o efeito disso tudo no nosso corpo, né? Por exemplo, no fogo, o fogo está ligado, tudo pertence ao fogo. Movimento, libido, paixão, fecundação, coragem, tudo isso é atributos do elemento fogo. E a gente acha que o fogo só queima. Não, o fogo é um poder imensurável. É o fluxo da vida, né? É um poder contínuo. O fogo não pode parar. Então, ele gera a libido, a coragem, a fecundação, a vida. É o primeiro estado. O ovo surgiu através da vida, o fogo vai gerando, vai fecundando. Aí você entra na terra, que tem o processo de germinação, de transformação, crescimento.
muito ligado à saúde. E quando você chega na água, olha que engraçado, né? A água que nasce na fonte é um renascimento da própria essência que aqui se transformou. Depois ela vai virar a fertilidade. Depois gera emoção, tanto no plano humano quanto na dimensão física. Transpiração, energia e força de regeneração, né? E a água vai cumprindo o seu ciclo. Quanto mais contato nós absorvemos desses elementos, e aí que a gente ganha a imunidade, a saúde, a resistência. Porém, eu acho que com a vida social, o mundo inventado, né, que a gente chama, Cris, nós distanciamos muito desse contato. O banho de chuva, o banho de rio, os índios tomam banho de rio. A única coisa que nos resta é o banho de mar, mas está interditado, né? O que nos resta agora, que ninguém pode nos bloquear, é o banho da chuva. Outro dia eu tomei um banho de chuva, mas foi maravilhoso, né? Poder refazer esse contato. Então, às vezes, nós vamos, de uma forma biológica, a gente vai se definhando, porque o mundo moderno, o mundo contemporâneo e social nos afastou um pouco desse contato mais direto com os elementais. Então, eu poderia falar aqui milhares de funções, centenas de funções que o elemento fogo, da terra, da água, do ar, exerce sobre a nossa biologia, a nossa constituição como matéria, como ser humano, como influencia. E hoje a gente vê pessoas como você, que é uma terapeuta, que utiliza esses recursos da natureza, utiliza os recursos das folhas, né, com a reza. E quantos terapeutas especialistas hoje fazem um trabalho incrível de reconscientização desse contato direto com os elementos. Tão importante, né, para a gente poder suportar a pressão da vida social, não é, Cris? É por isso que eu falo que os elementos da natureza, os 4 elementos da natureza, são os 4 elementos que nós carregamos dentro de nós. E todos nós temos mais ou menos um elemento ou outro, mas nós temos os 4 elementos. Então, quando a gente faz esse encontro tão maravilhoso aí, com todo o seu conhecimento, e as pessoas estão escutando isso, estão acompanhando, é onde a gente pode dizer para essas pessoas lindas, maravilhosas que estão nos escutando, que, por exemplo, quando você tem você está num período de baixão, de tristeza, de depressão, por algum motivo, e acontece, você vai atrás da natureza para buscar a tua cura e vai tomar uns raios de sol no teu corpo, isso transforma a sua depressão e traz a energia do próprio sol, do próprio calor do sol. É por isso que quando a gente fala desses elementos, a gente está falando dos elementos no sentido da cura, que as pessoas precisam observar esses elementos com muito mais respeito, porque elas precisam lembrar e relembrar, né, porque isso sempre existiu, que na natureza está a nossa vida, a nossa cura. E como que a pessoa percebe que ela está com mais águas dentro dela? Quando ela está sentindo o que exatamente? A nossa água, ela precisa de uma limitação, né? Quando a pessoa está com muita água, fala que está à flor da pele, né? Muito sensível, né? Fica muito melindroso. Aí precisa ajustar essa terra com essa água, porque a falta de terra na água, a gente fica muito sensível e fica com as feridas abertas, né? Não é isso? Abre todas as feridas. Como diz aquela música, né? Eu ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Verdade.
Ai, e aí o povo acha que quando você está com muita água, você tem que botar fogo. Agora imagine uma água quente que acontece. Não, aí tem que ajustar um pouco a terra, né? A mesma coisa quando a pessoa está com ausência de água, terra seca. Então aí fica insensível. São aquelas pessoas que perdem o seu senso de humor, se tornam ranzinzas, não sente, não vê mais o colorido da vida. Não tem nada pior do que uma terra seca. Não é? E as pessoas perdem a inspiração. Você vê que o equilíbrio é fundamental. E os elementais, eles existem em nós como composição, senão não haveria vida, né? Então, o fogo com a terra nos gera dentro de nós o movimento. Já a terra com o fogo germina, gera transformação. Então, existem muitas realidades que precisam ser trabalhadas, mas dentro, internamente primeiro. Você trabalhar os seus elementos. Ah, nós já recebemos diariamente altas doses de realidade. Devido à pressão, ao comprometimento, a gente tem que trabalhar, produzir, cumprir horário. Essa pressão toda acaba sobrecarregando a nossa terra e certamente diminui a nossa água. Você já percebeu que as pessoas estão cada vez menos sensíveis com a dor do outro, por exemplo? Com a situação do próximo, por exemplo? Então, você vê que a água está escassa a nível sensitivo, humano e emocional, porque a água, ela produz os nossos recursos humanos. A água produz compaixão, a água produz emoção, emoções boas e positivas, a água produz empatia, Maternidade, né? O calor da mãe. Por maternidade. todos os seres, eu quero dizer. Mãe não quer dizer do filho que gerou, mas de todos que estão na face da terra. É. A terra, por exemplo, muito bem conectada com a água, sem excesso, ela gera a tolerância, a paciência. Uma terra seca é capaz de produzir esse recurso humano que é tão importante, né? Tolerância e paciência. Quantas coisas, né, precisamos desenvolver e às vezes a gente não tem esse contato, fica difícil você executar essas virtudes, esses recursos humanos, se a gente distanciar muito do, do elemental da natureza, como está acontecendo. As pessoas antigamente, Cris, eram muito mais tolerantes, mais humanas, mais sensíveis com a dor do outro, porque nós vivíamos mais conectados, pisávamos na terra, banhávamos em rio, banhávamos na chuva, tomava banho de mina, alimentação, o contato mais direto. Então, ao longo dos anos, nós fomos distanciando. Então, fica difícil a prática de todos esses recursos. E é tão importante que é através dos elementais que vamos gerar todos os recursos humanos necessários para conviver e também através desses elementais da natureza que nós vamos gerar também imunidade física e um alinhamento mental, emocional e físico. Por isso que é importante esse bate-papo com você. Eu acho tão esclarecedor. Dizem que, como todos nós temos todos os elementos da natureza, numa proporção mais ou menos, parece que nós temos três que são os três elementos principais da nossa existência. A minha pergunta é: existe mesmo três elementos que são principais na nossa personalidade, no nosso corpo, no nosso momento aqui na Terra e também outros vários momentos que nós vamos trazendo de vida após vida, né? Que é esse contínuo da nossa alma. Existe uma energia
primordial, que é a energia da nossa alma, de vida pós-vida? Sim, isso é feito na gestação, né? Quando nós estamos, o bebê está se formando ali, existe uma inteligência da natureza que compõe a nossa forma física, dando um desses elementos como base. Então, veja bem, existem pessoas, até a astrologia mostra, né? O ariano é do fogo, o leonino, o canceriano é da água, o aquariano é do ar. Exatamente, porque existe um desses elementos que vai compor os outros três, que é a nossa forma primordial. Eu, por exemplo, sou a minha composição mais autêntica, mais original, primitiva, é o elemental fogo. E isso faz com que eu produza muito mais água. É engraçado isso. O virginiano, que é terra, ele vai precisar muito do elemento fogo. E vai precisar muito do elemento ar para poder equilibrar. Quem é de fogo precisa de muita água e de muito ar. Enfim, existe sempre uma força primordial, ou que vai gerar o fogo, vai te gerar o impulso, a água, ela vai te gerar mais sensibilidade, o ar, mais expansão, e a terra, mais pé no chão, mais realidade. Então, cada ser humano tem como base uma força primordial, que vai compor os outros três. E é as infinitas composições do Criador, Cris. Impressionante. Como isso não se repete. Cada indivíduo recebe uma composição única, de acordo com o seu aprendizado e a sua passagem por aqui. Mas, basicamente, nós somos seres diferentes e recebemos a mesma matéria, com composições únicas. Vai entender o ser humano. Por isso que quando a gente começa a entrar nesse conhecimento, da forma que nós estamos entrando, que é um início de um conhecimento que ele é tão grande, né, tão profundo, seria interessante que nesse momento que as pessoas estão aqui, depois vai ficar gravado, que depois que elas escutam novamente esse nosso programa, que elas comecem também a se auto-observar, né? Porque as pessoas também têm uma mania de observar o outro, né? Então acho que primeiro a gente se observa, né? Para poder entender quais são as nossas fortalezas e as nossas inseguranças, o que nós temos a mais ou o que nós temos a menos. Então, se nós temos muito fogo, cuidado, porque esse fogo queima. Se ele não estiver equilibrado, ele é destruição. Ele não consegue interagir com a família de forma adequada, ele não consegue um companheiro, uma companheira e ter um bom entendimento, porque é fogo demais. Ao mesmo tempo que é maravilhoso, porque o fogo é libido, o fogo é sexo, o fogo é vontade de viver, é início de alguma coisa. O que o senhor diz sobre tudo isso? Uma pessoa, por exemplo, oriunda do elemental fogo, as emoções dele são água quente. Então, são pessoas que podem ter um grau de agressividade muito intenso. E você sabendo qual é o elemental que te rege, você pode controlar isso. Limitando mais esse fogo, com ar, por exemplo, pensando antes de agir. Quem é fogo age muito por impulso. Mas é interessante que nós produzimos, esse é a grande magia da criação. Nós produzimos a água, as glândulas, nós produzimos a nossa terra, né, a nossa realidade, através das nossas transformações. A nossa terra se torna fértil. E nós temos também os nossos rios internos,
que são as nossas vias linfáticas. A gente tem também as nossas árvores, né? As nossas raízes, é o sistema neurológico, e tudo isso em mutação, em transformação, em harmonia, não importa o elemento predominante. Nós vamos ser um ser incrível. A partir dos elementos, a gente pode criar o máximo de valores e recursos humanos possíveis. Mas eu acho que quem é da água, por exemplo, que tem um poder de entendimento melhor, então, são os melhores ouvintes, as pessoas da água, que tem o elemento água predominante, as pessoas que são os grandes orientadores, com aconselhamentos incríveis, na área da psicanálise, por exemplo, são as pessoas que têm o elemento ar predominante. O ar está ligado à oxigenação, à expansão, inspiração, filosofia, cultura. E tem pessoas que é movido por esse elemento incrível, né? Que é o ar, que são os grandes mestres, que tem uma didática funcional, que sai, não é uma didática, talvez, teórica, uma didática funcional, são as pessoas que têm o elemento ar predominante. Então, todo ser humano que descobrir qual é o seu elemental predominante, ele já vai ter um melhor conhecimento de si mesmo, como lidar melhor com a sua natureza. Eu acho que é muito inteligente que a gente possa entender isso, né? E acho inteligente, sim. E é um pouco complicado, mas tudo é possível, né, gente? Então, eu acabo dando como exemplo e aproveitando ao máximo o tempo que a gente tem aqui, por isso que às vezes eu vou dar uma olhada se vão derrubar a nossa live aqui ou não, né? Porque a internet corta quando passa do tempo. E isso porque o Edilson falou que ia ser comprido demais. Eu falei, não, você vai ver que vai passar rapidinho. Já tem aí quase 50 pessoas com a gente escutando agora. E aí eu sempre dou um exemplo que é ou o fogo que a gente consegue ver, ou a terra que a gente vê, ou a água que a gente vê. Um menor exemplo que eu dou, gente, é o vento, porque o vento a gente não consegue, o ar a gente não vê. Então eu vou voltar para a água só porque é mais fácil para as pessoas enxergarem. Mesmo na água, nós temos, que eu gostaria que a audiência aqui, os seguidores pensassem nisso, que mesmo que a gente tenha a água, nós podemos ter um lago calmo, maravilhoso, com aquele sol que bate, dá aquele brilho, aquele ouro, e é bem delicioso. E a gente pode também ter uma água das cataratas do Iguaçu, ou se não, no mar, no meio do mar, aquelas ondas absurdas de virar barco. Como que a gente enxerga as diferenças de águas? Então tem gente que é água calma e tem gente que é água que destrói navio. É verdade. Tem gente que tem as arrebentações naturais. É quando a água recebe alto teor de fogo, de energia. A água predominante tem água que parte, por exemplo, ela tem uma composição direta com o ar, então ela vai estar sempre evaporando. São aquelas pessoas que gostam e esquecem facilmente as transgressões alheias, que não está nem aí, perdoa facilmente. Mas e uma água que recebe um alto teor de energia, dependendo da composição que recebeu da genética do pai e da mãe, né? Existe muito disso. A gênese, ela já vem também, até as células troncos, a genética, ela já vem com um comando do seu progenitor. Vamos imaginar que a pessoa que tem água, que é de água, o elemento água, né, predomina nela, mas ela recebeu do pai dela uma gênese de fogo ali intensa. Então, é uma água revolta. Então, aquela água que ferve o tempo todo
e na fúria, e leva as pessoas a ter sérios problemas de relacionamento, inclusive. Por isso que os terapeutas, quem faz terapia a nível, né, psicológico, psiquiátrico, é tentar entender um pouco, né, essa ebulição. Porque falar, a água é calma, como você citou, a água é tranquila, tem pessoas que é um lago tranquilo. Tá, mas esse lago vai chegar um momento que ele vai precisar de uma dose de energia para ele se movimentar e dar uma evaporada, senão se torna um pântano. E a pessoa recebe, recebe, depois ela mergulha naquele pranto todo, naquela nuvem, e aí ela tem depressões, né? Baixa estima. Então, tudo tem que ter movimento. Por isso que é tão importante o movimento do fogo, o movimento da água, do ar, e tudo que ficar estático interiormente vai gerar muitos problemas a nível cognitivo, e algumas patologias vão surgindo através desse desnível, desse desequilíbrio. Então, eu acredito que a água, tem pessoas que têm a facilidade, sim, de se emocionar mais, de se colocar no lugar do outro, mas nunca deixa a sua água parada. Eu sempre falo, para quem tem água predominante, muito atento às emoções, porque sentimentos têm que serem analisados e não reprimidos, para não trazer essa água a ficar parada, reprimindo tudo. Você deixa a tua água parada e pode virar um pântano, causando danos irreversíveis. Então, parece fácil, mas lidar com o elemento água é a coisa mais difícil. Porque, como você disse, somos 70% água. Me diz quem é que consegue lidar com as emoções de forma inteligente? Quem é que tem inteligência emocional nos dias de hoje? Muito difícil, né? Eu mesmo não tenho essa inteligência. E fora que são os 9 meses dentro da água, né? Olha, a gente vai responder aqui, tem algumas perguntas, porque daqui a pouco a gente vai ter que parar. Então, diz assim: conforme envelhecemos, as nossas águas mudam? Essa é uma das perguntas que a audiência está fazendo. Ah, com certeza. É, maturidade, né? Eu acho que quanto mais a maturidade a gente atinge, porque maturidade é uma opção, né? Já envelhecer é obrigatório. Então, quanto mais a gente atinge os níveis de maturidade, mais as nossas águas se tornam melhores, né? Águas mais puras, mais leves, né? São águas que trazem emoção, e através das águas a gente pode sentir melhor o outro, observar melhor através dos nossos sentimentos e não só de forma racional. Não tem nada melhor do que as águas de alguém que atingiu níveis de maturidade avançados. São as melhores águas. Verdade. E isso para os outros elementos, né? Porque ao invés de você pode sair de uma água, de uma ventania destruidora, conforme o tempo vai passando, você vai cair numa água que é a busca do conhecimento, né? Que é essa sabedoria e tudo mais. E então, isso acontece nos 4 elementos, correto? Correto. Correto. As águas calmas dos nossos avós. Imagina. Né? Não são águas paradas, mas são águas que sofreram e passaram por todas as transformações e se ativaram o tempo todo e permaneceram puras. Ao longo da sua existência, você manter as suas águas limpas é um desafio. E quando você encontra lá na sabedoria dos seus avós, aquela água limpa, terna, né? Ternura, aconchego, abrigo, são as melhores águas, não é? E o fogo velho? Como seria esse fogo velho? É engraçado, foi muito legal você perguntar isso, porque as pessoas que não renovou o fogo são as pessoas que gostam sempre das mesmas coisas. Perceberam? Tem pessoas que em 2021, né,
Ele gosta de usar as roupas de quando ele era feliz. Tem as mesmas ambições, não é? Ele se recusou a interagir com as transformações necessárias, com a tecnologia. Então ele conta sempre as mesmas histórias e ele se emociona toda vez que lembra do auge da sua vida. É um fogo velho, né? Porque é um fogo que não se renovou, que não ganhou a motivação necessária. Por quê? Porque se recusou a viver as experiências, né? Que esse fogo é o fogo que queima, porque ele sofre toda vez que ele lembra do que ele não fez, o fogo queima ele, né? Então, o fogo velho também é terrível. E no caso do elemento ar, quando esse ar está maduro, né? Como a gente falou da água das vovós, né? Que é uma delícia. Como que é esse elemento ar já na sua maturidade? Aí você vê as pessoas que não dependem do seu viés ideológico, né? Então, pessoas que preferem não ter mais razão, são as pessoas que têm mais consciência para ouvir as questões, quando falam é de forma tranquila, precisa, porque foi o ar que foi refazendo. São as pessoas que, através da filosofia do ar, elas deixaram as suas questões racionais no lugar certo. Não foi dando razão às suas ideologias e substituiu ideologia por filosofia. É quando o indivíduo já está a nível de um cristal. Então ele faz questão de entender. Uma pessoa que tem o seu ar atualizado, avançado, que não ficou parado no tempo, ele nunca quer ter razão. Ele só quer contribuir, compreender, pacificar. É o pacificador, é o cristal. É difícil chegar lá, mas a gente está a caminho, quem É, sabe? e a Terra? Como seria a Terra? A gente tem aí pouco tempo, né? Mas como seria essa terra já madura, né? Enraizada, bem estruturada? Como que é esse ser? Aí é o elemento mais complicado, porque a Terra, nós já temos uma incidência muito grande de antropia, que é o envelhecimento da matéria. Então, eu diria que a Terra bem aproveitada é o indivíduo que chegou jovem, o mais velho que pôde. Ele conseguiu preservar a sua juventude, mesmo avançando na antropia, na idade física. Sim, 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 entendi. Bonito isso, viu? Bonito. Guardar, dá para repetir essa frase para a gente guardar de novo? O É, jovem. você chegar jovem o mais tempo que puder, né? Vencer a antropia. Quanto mais jovem você chegar no final da vida, mais você remoçou na sua terra, você atualizou a sua terra. O importante, o corpo vai envelhecer, isso é uma antropia, mas você não precisa ser velho. Chegar o mais jovem possível, aos 90 anos, aos 100 anos, seria uma terra muito bem aproveitada, muito bem elaborada, experiências concretas, de sabedoria, né? Ima- Agora, a gente morre antes do tempo, né? Deixar a entropia tomar conta. Então, acho que eu aprendi uma vez com um sábio e um mestre que nós precisamos dar pouca importância ao que não é prioridade para se manter jovem. Sim, É isso. lindo mesmo. E eu acho que para se manter jovem, buscar sempre aprender com o outro o tempo todo. Se a gente abrir a nossa mente e sempre escutar o outro, o ensinamento do outro,
parece que a gente sempre vai se manter na juventude. Eu acho que também esse é um grande segredo, porque você renova o seu oxigênio, né? E quando você tem um oxigênio, seu oxigênio renovado, você tem a pele melhor, você tem a cabeça funcionando, você tem o corpo que funciona, então você fica um velho jovem. Também pode ser, né? Estou pretendendo também. A gente já passou dos 50, né, Cris? A gente quer chegar lá o mais jovem possível, né? Eu acredito muito que quando a gente tá se renovando nessa oxigenação, essa inspiração, positividade, tudo isso contribui muito. Como você se relaciona com o mundo criado, a gente não pode misturar o mundo social com o mundo criado, mas se você estabelece um contato mais direto com o mundo criado, como um criador, certamente vai estar mais positivo e a sua matéria mais limpa. Isso é questão de saúde, né? Eu acredito muito nessa inspiração de vida, positividade. Isso que você faz aí, levando essa mensagem a essas pessoas, ao seu público, buscando a sabedoria contida em todos os segmentos, né? Esse workshopping de espiritualidade que você oferece aí para todo mundo. Então, eu gostaria até, se a audiência concordar comigo, porque eu faço o que o povo manda, né? Eu sou assim. Então, se vocês puserem muito coração aqui, eu vou fazer uma proposta para esse grande mestre espiritualista, que é o meu mestre espiritualista, e é de muitos que estão aqui. Eu, por mim, faria pelo menos aí 50 minutos, uma vez por semana, e aí a gente pode pegar na próxima semana, começar e desvendar o elemento fogo, com as características, o tipo de pessoa, e depois a gente cai para a terra, e aí a gente vai cair água, enfim, e ar, e tem muito coração subindo agora, então parece que o povo está concordando. Escreve aqui para mim, gente, concordo, topo, vai ser ótimo. Mais gente vai poder escutar, pessoas que são de outras linhas de pensamentos. Isso não é religioso, isso é expansão do conhecimento, gente. Tem muito coração agora. Qual é a mensagem que o senhor deixa aqui para a gente ir finalizando o nosso lindo encontro? Uma mensagem, uma frase para todo mundo. A minha mensagem é que cada um de vocês possam manter a sua sabedoria adquirida ao longo da experiência terrena. É o que mais importa. Através das experiências de vida, a gente adquire uma sabedoria única. Mas a única forma de manter essa sabedoria ativa é estar aprendendo. É abrir a mente, abrir o chakra para o conhecimento, para atualizar o que já se aprendeu. Porque a sabedoria é o que a gente vai levar. E a sabedoria que a gente tem é aquilo que a gente pratica. Aquilo que a gente pratica para sobreviver. É o que dá certo na vida da gente. Isso é nosso. Porém, a sabedoria pode se desatualizar. Mas a partir do momento que estamos disponíveis para aprender, nós vamos mantendo a nossa sabedoria ativa, atualizada. E assim vivemos melhor, porque conseguimos resolver situações e colocar em prática uma vida mais saudável. No mundo de tantas informações, eu só tenho essa mensagem para dizer a todos vocês. Gente, é só essa, né? Toda essa mensagem. Então, eu posso confirmar aqui com todo mundo que uma vez por semana, 50 minutinhos de uma boa conversa, tá confirmado? Vamos interagir. Olha aí, ó. Eu tô intimando ao vivo. Tô intimando ao vivo, que é para não dar para trás, gente. Como dizia o caipira, você me apertou, você me abraçar, uai. Bom, gente, vamos finalizar. Eu agradeço todos os seguidores aí do Edilson, meus, todo mundo que está se encontrando
nessa força aí do bem, nessa energia de prosperar o conhecimento, de colocar em prática a luz divina na Terra, né? A luz que todos nós carregamos, que é a luz de Deus. E eu agradeço imensamente por estar com você, com o senhor aqui nesse ao vivo. Para mim foi um grande privilégio, como sempre. Muito obrigada. Também agradeço, Cris. Obrigado a todos, a vocês, aos queridos amigos, aos seguidores, as pessoas que estão dispostas aí a interagir com esse canal que você tem. Muito obrigado aí por esse momento, por estar fazendo parte disso. Obrigado Então, a todos. olha, Obrigado. são 60 pessoas aqui finalizando com a gente agora e escutando todos esses ensinamentos e fora os outros canais que eu não consigo visualizar agora. Mas aqui eu vejo 60 pessoas. Então, gente, muito obrigada, se cuidem e até a próxima, se Deus quiser e há de querer. Muito obrigada. Vou finalizar. Tchau. Tchau.